Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, ouvintes, todo mundo que está em casa. Oi, Vera. Já são 2 votos para condenar Bolsonaro, também por abuso de poder no 7 de setembro. Qual deve ser aí o desfecho desse julgamento, Vera? Olha, deve ser parecido com o do primeiro, Bocardi, em 2 aspectos: a condenação do Bolsonaro à inelegibilidade e a absolvição do seu então candidato a vice, o general Walter Braga Neto. Naquele primeiro caso em que o Bolsonaro foi condenado, aquele da reunião com embaixadores para lançar fake news contra o sistema eleitoral brasileiro, o vice também não foi condenado. E agora o voto do Benedito Gonçalves, que é o relator, segue nessa mesma linha, embora o segundo voto que tenha sido dado hoje, do ministro Floriano Marques, tenha incluído o Braga Neto na condenação, na indicação de condenação. Qual é o caso dessa vez, né? É o caso do 7 de setembro do ano passado, quando Bolsonaro fez um ato em Brasília, logo depois do ato oficial, um ato bem de campanha mesmo, em cima de um palanque, desferiu novas críticas ao judiciário, como ele vinha fazendo, e fez campanha usando a data como uma desculpa, e depois foi para o Rio de Janeiro e da mesma maneira fez um ato oficial e depois subiu num palanque também para fazer críticas às instituições, ao processo eleitoral, etc. Então são ações tanto do PDT quanto da senadora Soraya Tronic, que era candidata à presidência na ocasião. E tudo leva a crer que o placar vai se repetir pela condenação do presidente. O voto divergente até agora veio da lavra do ministro Raul Araújo, que abriu uma divergência votando pela absolvição do ex-presidente. O que tem de uma característica que é importante que o ouvinte entenda, né, desses julgamentos sucessivos, porque o Bolsonaro vai ter muitos julgamentos no TSE ainda, por diferentes condutas. O fato de que a inelegibilidade, diferentemente de condenações criminais, quando você é condenado por vários crimes na alçada criminal, as penas vão se acumulando até um limite, né? No caso de pena de privação de liberdade, o limite é de 30 anos. Mas, no julgamento da Justiça Eleitoral por inelegibilidade, não é cumulativo. Então, não é que se ele for condenado agora à inelegibilidade por outros 8 anos, isso se some à inelegibilidade atual, que é até 2030. Não, os prazos são simultâneos, então é como se ele estivesse duplamente inelegível até 2030. Por que é preocupante para ele ter várias condenações no TSE? É o fato de que ele vai ter de sair derrubando vários recursos se quiser derrubar a inelegibilidade. Então, são como se funcionasse como várias camadas de uma porta que o separa da reeleição. Ela não é mais longa, mas ela é mais reforçada pelo fato de haver mais de uma condenação. Já eram ínfimas as chances dele ter algum recurso acatado no Supremo, por exemplo, por aquela outra ação que é considerada a mais grave de todas, da reunião com os embaixadores, é a que tem mais provas do ponto de vista material. Então, essas outras condenações, elas têm menos peso, porque já não são a primeira, mas elas se somam àquela e tornam mais difícil o trabalho da defesa do ex-presidente de derrubar as condenações em tempo hábil, por exemplo, para ele ser candidato em 2026, como eles chegaram a aventar no início, né, no início desse caso. Vera, agora a despeito dessas derrotas, o Bolsonaro segue articulando politicamente, né? O poder do ex-presidente ainda é grande? Ainda é grande, Carol. A gente pode dizer que ele já não é decisivo, que ele já não é vinculante para alguns personagens importantes e que podem vir a ser mais importantes ainda em 2026,
mas ele ainda é grande. A gente tem visto o Bolsonaro fazer um périplo aí por alguns estados e sendo recebido por muita gente. Então, tem dois termômetros aí, né? O de ascendência junto à população e junto à classe política. Então, junto à população, ele segue tendo um séquito fiel de seguidores, ele reuniu bastante gente, por exemplo, quando apareceu na celebração do Círio de Nazaré, em Belém. E politicamente ele segue com alguma influência, não total, mas alguma. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas adotou como estratégia dar uma no cravo e uma na ferradura, ou seja, em alguns momentos acena ao bolsonarismo, em outros tenta se desvincular dele. No caso do Rio de Janeiro, a mesma coisa em relação ao Cláudio Castro, e em Minas, mesma coisa em relação ao Romeu Zema. Do ponto de vista dele, a estratégia tem sido aquela que a gente falou no início e que agora ele parece estar se pondo mais a campo nela, que é fazer da Michelle uma eventual candidata, não à presidência, mas ao Senado, fomentar outras candidaturas ao Senado, porque ele parte de uma análise que ele tem feito a vários aliados, segundo me contaram, de que ter uma bancada forte no Senado é importante até para ele eventualmente votar no impeachment do Alexandre de Moraes ou de outros ministros, influenciar nisso e aí tentar reverter a composição do Supremo e a sua inelegibilidade. Então ele vai trabalhando com esses cenários em que ele ainda tem uma influência para tentar se livrar do revés da inelegibilidade em algum momento. Então hoje é essa costura que ele faz, alguém que não tem mais o peso que teve, a ponto de quase vencer a eleição, e ter vencido uma vez, claro, óbvio, mas mesmo assim ter chegado muito perto de se reeleger com tudo que a gente viu, mas ainda um poderio forte. Basta ver uma votação que houve hoje no Senado, cujo resultado não pode ser atribuído 100% ao bolsonarismo, mas que o bolsonarismo tenta surfar, que é o fato de que o Senado derrubou uma indicação do presidente Lula para a Defensoria Pública da União. O Roberto Albuquerque foi indicado em maio, ficou lá amargando uma fila, um chá de cadeira, só agora teve a sua indicação votada e essa indicação foi derrubada no plenário do Senado. A gente sabe o quão raro é o plenário do Senado derrubar a indicação do presidente da República para qualquer posto. Quando faz isso é querendo dar um recado. A Dilma, por exemplo, teve alguns embaixadores que tiveram a indicação derrubada lá atrás e já era recado. Então, o Senado dando um recado para o Lula de alguma natureza. Por exemplo, muita gente entendeu como um recado para que ele não indique o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, porque o perfil do defensor público que foi gongado é um perfil progressista, assim como o do Flávio Dino. E os bolsonaristas surfaram na onda dessa derrota imposta ao governo, embora uma boa parte da base aliada tenha votado e contribuído para essa derrota. Você tem, por exemplo, um senador como Jader Barbalho, que tem um filho ministro, né? O filho de mesmo nome, seu filho homônimo é ministro do governo Lula e não compareceu na votação. Então, é essa base meio gelatinosa do Lula que contribui para uma derrota como essa, mas o bolsonarismo também tenta capitalizar de alguma maneira. Mudando de assunto, nós noticiamos ainda há pouco aqui a questão do Exército e as armas, né? O Exército pediu a prisão dos militares envolvidos ali no roubo, são acusados de envolvimento no roubo. E isso limpa a barra da instituição. Foi muito tempo, né, Vera, para isso se tornar público e depois mesmo para ter o resultado. E um resultado ainda parcial, né, Bocardi? Porque só algumas das metralhadoras foram localizadas. Então, 4. Ainda tem muitas sumidas e toda a engenharia desse crime ainda segue muito nebulosa, porque tem aí uma grande possibilidade de civis terem se juntado numa organização criminosa com esses militares e isso ter sido urdido por muito tempo. E tem esse vexame a que você se refere, que é o fato de que provavelmente esse roubo se deu no início de setembro e que só foi descoberto em 10 de outubro. Então, é algo muito grave para uma instituição que preza pela hierarquia, pela disciplina e por ser muito rigorosa nesses controles, até a ponto de ser chamada quando há crises ligadas à segurança pública e tal, pelo fato de ter
uma capacidade de ajudar e aí não teve capacidade de cuidar nem do seu próprio arsenal. Então é um caso que cobre o Exército de vergonha e a gente nota o desconforto extremo com essa situação, justamente no fato de eles saírem à frente, primeiro terem detido internamente no próprio quartel os militares acusados e agora pedirem à Justiça Criminal que mesmo no decorrer do julgamento eles fiquem em prisão preventiva. Então é isso, eles estão tentando mostrar que não vão ser omissos, que nem vão poupar esforços no sentido de desnudar esse crime completamente, desvendá-lo e resolvê-lo e punir com o máximo rigor. Essa é a imagem que eles querem passar justamente para tentar dirimir um pedaço do desgaste que um caso como esse, que não é isolado exatamente, né? A gente não pode nunca esquecer do tráfico de drogas, por exemplo, no avião da FAB. Então, militares envolvidos em questões de crimes ali, crimes comuns, crimes desse tipo, já não são inéditos. Então, isso acaba atingindo a imagem da instituição militar muito gravemente e isso preocupa o alto comando, nesse caso agora do Exército, no caso anterior da Aeronáutica. Então a ideia é se mostrar muito rigoroso e muito enfático no sentido de desvendar toda a cadeia de comando desse crime. Vera, ontem a Câmara aprovou a toque de caixa, aquele projeto que taxa os fundos exclusivos e offshore, depois que o governo mudou o comando da Caixa Econômica Federal, né? Faltava só o toque do Lira para liberar o pessoal? Faltava o toque de Lira e ele veio rapidinho numa demonstração clara do que ele pretendia, né, Carol? Ontem, quando a gente conversou aqui no Viva Voz, já havia a confirmação da demissão da Rita Serrano e a sua troca pelo indicado do Arthur Lira e a promessa, né, de votar o projeto dos fundos, o que aconteceu depois que a gente já tinha encerrado o nosso papo aqui. Foi vapt-vupt, como tem sido os projetos nos quais ele dá o seu toque final ali de Lira. Então, isso mostra que hoje existe uma base muito mais dedicada ao Lira do que dedicada ao presidente Lula, o que é muito ruim para um governo que está no seu primeiro ano ainda, aquele ano que costuma ser de lua de mel com o Congresso, mas que já tem esse grau de dependência tão grande. E isso não necessariamente encerra as negociações, né? Isso que é o mais louco de tudo, porque a gente pensa que a presidência de um banco como a Caixa já deveria ser o suficiente para contentar o apetite, né? Mas não, tem muita coisa em jogo ainda. Eu falei mais cedo na primeira edição do Viva Voz sobre a coisa de que eles devem conseguir as diretorias da Caixa que eles pediram. Então, qual é a negociação que está em jogo? O PT tenta preservar a vice-presidente que cuida da área de habitação. Eu trouxe isso aqui em primeira mão mais cedo e isso se confirmou ao longo do dia. Inês Magalhães deve ser mantida e isso é uma tentativa de evitar que o PT se rebele e faça uma conflagração contra a ideia do Centrão ter todas as outras vice-presidências da Caixa. Então, você dá uma e fica com 11. É bastante coisa. Mas pelo menos preserva esse rincão do Minha Casa Minha Vida nas mãos do PT, porque é uma política pública cara ao partido e porque a Inês é um quadro caro ao partido. Então essa é a negociação que está em jogo nesse exato momento, deverá prosperar e aí a partir disso nomeia-se os outros 11 vice-presidentes e parte-se para a negociação da FUNASA, a recriação da FUNASA com a sua capilaridade pelos estados e cargos distribuídos para o Centrão, e aí não só para o PP do Arthur Lira, para o União Brasil, para os Republicanos, para os outros partidos, PSD, etc., e até para o PL. PL que ontem deu 10 votos a favor desse projeto dos fundos. Então tem uma ala do PL que está aí na conta do Lira e que está sob essa negociação para ter cargos também em outros postos do governo, como a FUNASA.
Bom, você falou aí da aprovação do projeto dos fundos e também já emendou falando aí do que mais o Centrão quer. Mas a pergunta continua valendo. Além de tudo isso que você falou, o Centrão quer mais? O insaciável Centrão é mais ou é isso por enquanto? Sempre vai querer mais, Bucardi, sempre vai querer mais, porque a gente tem aí pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio orçamento para 2024. Elas deveriam estar mais distantes uma votação da outra. Já deveríamos ter votado a LDO e deveríamos estar prestes a votar o orçamento, mas não votamos a LDO e uma votação vai ficar encavalada na outra. E aí o que vai querer o tão insaciável Centrão, né? Que até ali já vai ter negociado todos esses cargos. Vai querer negociar as emendas, que é o core do negócio, né? Os cargos são importantes, mas o que é o principal foco de poder hoje do Legislativo é o fato de que os parlamentares comandam uma grande parcela do orçamento da União. E eles vão querer que essa parcela seja ainda maior, tanto para o fundo eleitoral quanto para as emendas, e que elas tenham um caráter impositivo ainda maior do que elas já têm hoje em dia. Então, é sempre subindo alguns degraus nessa escada de poder, e agora a briga vai se dar por isso, por recursos para o fundo eleitoral, ano que vem é um ano de eleição, e por também recursos para essas emendas. Ô, Vera, falando em votação encavalada aí, tem que ver como é que vai ficar a situação no Senado, né? Porque além da votação agora desse projeto dos fundos que veio da Câmara, tem reforma tributária. Pois é, eu perguntei isso ao longo do dia hoje para vários senadores e eles não sabem traçar um cronograma exatamente ainda, Carol. Principalmente porque o Senado deixou de ser aquele café com leite que tinha poucos dias para discutir as propostas e acabava aceitando. E hoje em dia é uma casa meio conflagrada, né? Tá com esses problemas aí dos projetos de cunho conservador, ali da pauta de costumes. O Rodrigo Pacheco também patrocinando uma série de projetos de interesse da bancada ruralista. E agora, com essa instabilidade de a gente não saber como vai se comportar em relação às indicações do governo. Gongaram o DPU agora, do Defensor Público da União, e podem estar emitindo um sinal de que farão o mesmo com o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, o governo está pisando em ovos em relação ao Senado. Está tentando entender, sem muita facilidade, o que o Rodrigo Pacheco quer. E, com isso, esses dois projetos, a gente vai ter que ver como eles vão andar simultaneamente. O projeto dos fundos, ele embute uma boa parcela do conteúdo de uma MP que está para caducar. A MP 1184, o governo editou um projeto e pôs lá dentro coisas ligadas a essa MP justamente para evitar ficar na dependência de votá-la no prazo. Acontece que se ela caducar, os efeitos que ela já surte, hoje em dia estando em vigor, eles cessam. Então, o governo precisa que esse projeto seja aprovado até meados de novembro no Senado. E aí, para isso, precisa aprovar no Senado como veio da Câmara para evitar voltar. Então, não é algo simples, não tem relator ainda, vai passar pelas comissões, etc. Enquanto isso, a tributária tem um cronograma aí para ser votada até 11 de novembro, mas que parece um pouco irreal. A gente tem um feriado antes disso, o próprio senador Eduardo Braga falou que o que ele apresentou foi um relatório preliminar, que ainda vai sofrer muita alteração. Então, eu acho que o Senado vai gastar novembro com esses projetos. E aí, é ilusório o que, por exemplo, falou hoje o líder do governo, Randolfo Rodrigues, de que a reforma tributária vai terminar o ano sendo promulgada. Não acredito nisso. Vou ser surpreendida, vou ter que me retratar aqui se isso acontecer, porque é muita coisa, é um volume grande. Lá no Senado também tem o projeto que regulamenta as apostas, e aí a gente vai entrar nessa discussão pesada do orçamento e de vetos também do governo. Então vai ter muita sessão do Congresso ao longo das próximas semanas. Ficou muita coisa para essa reta final. Ô Vera, com relação à guerra, tentativa de votar resoluções, aquelas histórias, não tá ficando difícil uma saída diplomática, né? Muito difícil, Bocardi. O Brasil, ainda querendo ser a poliana da coisa, aventou a possibilidade de uma 5ª resolução no Conselho de Segurança. Só que ninguém acredita mais que vai sair dali alguma resolução, porque Israel começou a ficar inflexível quanto a aceitar qualquer tipo de resolução.
E o embaixador de Israel está sendo bastante duro ali nessas reuniões, mostrou até fotos de reféns sendo decapitados, etc. Então a coisa tende a degringolar ali. Mesmo uma saída via Assembleia Geral, ou seja, fora do Conselho de Segurança, ainda que houvesse uma resolução aprovada, ela não tem caráter mandatório. Então, os especialistas passaram a duvidar da possibilidade de que seja a ONU o palco para algum tipo de negociação nessa guerra. Acreditam que ainda vamos assistir uma escalada vai piorar antes de começar a melhorar. E aí que essa melhora sairia de negociações nas capitais ali da região, intermediadas pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China, mas não com a ONU como o principal palco, que coloca sob muita perspectiva o papel das Nações Unidas nesse cenário novo, né, no cenário do século XXI. Por falar nesse assunto, Vera, hoje é dia de podcast 2+1 e o tema é esse. Isso, a gente tratou do conflito lá entre Israel e o Hamas com um dos principais especialistas brasileiros em política internacional, que é o Matias Spector. Ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor de RI, foi o criador do curso da Faculdade de RI da FGV São Paulo. Ele está em Washington nesse momento, falou com a gente a partir de Washington e falou largamente sobre isso e também deu uma boa explanação sobre a Argentina, que é o outro tema de política externa que está em voga no momento. Ele é argentino, então ele também tem uma boa capacidade de análise sobre esse assunto, então a gente aproveitou esse luxo que é ter um cara como o Matias Spector falando com a gente e foi um papo muito esclarecedor. Aconselho todo mundo a ouvir, deve estar no ar logo mais nas principais plataformas de podcasts. Isso aí, então, fica a dica. E aí, só algumas mensagens aqui. O Beto, só esperando a Vera Magalhães hoje. Acho que ela queimou a língua feia. Será que ela vai ficar caladinha sobre o assunto? O Beto é de São Paulo. Quem aqui? Deixa eu ver se tem o nome, peraí. Fabiana, é de São Paulo também. Vera, eu te amo, Vera. Mas ontem você pagou a língua. Sim, foi. E eu mesma já preparei. Pergunta pra Vera quanto foi o jogo do São Paulo. Tá aqui o Antonieto de São Paulo também. Quanto foi, Vera? Pois é, meu pessoal, eu vou pedir auxílio, como é que diz o professor Pasquale? Auxílio luxuoso da música para me socorrer nesse momento e fazer um meia-culpa. Solta aí, Greco, pode soltar, não tem outro. Gravar uma versão falando Vera, conta 3. Não deu tempo. Praga de Santista. Tá acabando, pessoal, calma. Ainda bem que não teve acréscimo no segundo tempo, senão a gente ia ter que ficar mais 2 minutos esperando aqui a música. E teve um gol anulado ainda, Bocardi. Então, mais um anulado. Agora pode parar, Greco. Obrigada. Já foi demais. Já fiz minha autoimolação. Nunca mais zoarei nenhum time antes do São Paulo jogar. Fica aqui essa promessa. Em minha defesa, só o fato de que 5 não são 7, né? Mariana não chegou a contar até 7. Então eu não errei totalmente. Mas foi trágico. Eu fiquei torcendo para acabar logo e ainda bem que acabou. Tá bom. Tá bom. Valeu. Pra quem não entendeu, ontem a Vera dizia que alguém tinha perdido feio que nem o Santos perdeu. É uma coisa assim, num comentário que ela fazia. No caso, os poderes públicos em relação ao crime organizado no Rio. Isso. E aí ele falou, e se fosse o São Paulo, você zoaria? Eu falei, não, São Paulo não perde de 7. Tá? E aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Viva a Mariana, viva a Bel. E a conversinha depois, né? Hoje eu fiquei indignado com essa. Eu falei, e a conversinha depois do Dorival dizendo que a culpa era do gramado. Pô, a culpa é do gramado. Aí, quando o São Paulo ganhou, eliminou o Palmeiras era o mesmo gramado. Da Copa do Brasil, não foi gramado. Quando o São Paulo escolheu jogar no Allianz na final, acho que final do Paulista, eu não estou enganado, daqui a pouco a gente fala com o PVC sobre isso, e que ele acabou perdendo o Água Santa porque tinha show do Coldplay no Morumbi,
Ele escolheu jogar lá no Allianz e aí não tinha problema o gramado. Agora no 5-0 a culpa é do Eu tenho uma gramado. desculpa melhor, vou ensinar o professor Dorival. Ensina, Esse jogo qual é? aí não valia nada. Quando valia, a gente ganhou. Nossa. Olha lá, ela até abriu a mão sem querer. Esticou os 5 isso. dedos. Tchau, Segue, Vera. pronto, falei. Tchau, gente. Beijo. Tem que fazer esse print Tchau, aí. tchau, Vera. tchau. Tchau.